Você sabe que nasceu quando Napoleão ganhou a Batalha de Marengo? Arregalei os olhos e perguntei: quem era Napoleão? Um grande homem, um grande general. E não disse mais nada. Encostou-se à cadeira e continuou a ler o livro. Afastei-me sem entrar na significação de suas palavras. Contudo, a entonação de voz, o gesto e o olhar ficaram-me eternamente. Um grande homem. Isaías Caminha foi um grande homem. O que seria esse grande homem aqui no Brasil do século passado? Seria um jornalista. Um jornalista que não sabia do que falava, que tinha ideias que ele não sabia defender com maestria, não sabia defender com retórica. Na verdade, esse grande homem não era senão uma grande bolha, né, de sabão que estourava na primeira pergunta de qualquer pessoa que tinha um pouco de conhecimento. Inclusive o próprio Caminha sabia que era assim, tá? Ele lidou muito com esse meio social quando ele resolveu sair do interior da cidade dele e ir para a nossa capital, ali no Rio de Janeiro, quando ainda era capital do nosso país, certo? Caminha, levado pelas palavras do seu pai, dizendo que ele tinha que ser um grande homem, insinuando que Caminha fosse um grande homem como Napoleão, pensou assim no começo, ele estudou o afinco, isso é verdade, hein? O Caminhas sabia estudar, se dedicava pra caramba. E pensava ser já esse ser grande. Recebeu a ajuda do seu tio, que era ali um votante de uma pessoa importante da área, recebeu uma carta de recomendação e foi para o Rio de Janeiro. Chegado lá, ele tem, né, trava conhecimentos com as pessoas do Rio de Janeiro, pessoas importantes como Lages, um padeiro meio esquisito, que parece mais um trambiqueiro, né? E se apegou ao caminho porque ele parecia que seria um doutor, né? Uma pessoa que teria um diploma. Sabe que nessa época o diploma era muito valorizado no Brasil, né? Enfim, vida vai, vida vem, o Caminha não consegue nenhum emprego, fica desempregado. Aquele deputado para o qual havia uma carta de recomendação a respeito do Caminha não o ajudou, na verdade, eu passou a perna, até engraçado. Não vou dar detalhes porque eu quero que você leia o livro. Enfim, chegou um momento que o Caminha não tem mais dinheiro, estava desolado, triste. Ele passou por certas dificuldades, ele tentou arrumar um emprego, ele se oferecia para os empregos e ninguém o queria. O que é muito curioso, porque tem uma parte do livro em que justamente está falando sobre essa tentativa de conseguir um emprego, e é muito como hoje em dia, né? Você vai em qualquer lugar, quer um emprego e não consegue, simplesmente porque não. Né? Você sabe fazer as coisas, você consegue sim é, aprender o trabalho, mas simplesmente não te dão. Trabalho simples, de padeiro ali, ajudante de padeiro, auxiliar. Ainda mais naquela época onde o conhecimento técnico era tão alto assim, podia se aprender o trabalho simplesmente tendo uma pessoa que soubesse do trampo, ok? Enfim, teve esse problema até que ele conseguiu travar conhecimento com um rapazinho da imprensa, conseguiu um trabalho lá de contínuo, ou seja, o que seria o nosso auxiliar administrativo de hoje em dia. Ele conviveu muito com esse pessoal ali dos jornais do Rio de Janeiro, vi que eram um bando de burros, ineptos, pessoas presunçosas também. Eles tinham lá suas conversas sobre política, ideologias nos restaurantes, mas percebia-se que na verdade não era senão uma grande brincadeira, algo que você percebe ali no livro Esaú e Jacó de Machado de Assis. Bom livro, leia esse livro, tá? Enfim, chegando nesse ponto, ele chega até um dia em que um seu parceiro de redação, não sei por que exatamente, se mata com um tiro na cabeça. O Caminha é encarregado de avisar o responsável do jornal na casa dele. Quando chega lá, vê o responsável numa certa cena erótica, digamos assim, complicada,
tá? Para sua posição e que se fosse divulgada daria muitos problemas para ele. O que acontece? Caminha consegue um emprego naquele jornal de pessoas burras, ineptas, presunçosas, pessoas que ele julgava de seu troninho lá do Olimpo, né? Se torna um deles, vive essa vida de jornalista, tem uma certa presunção também, e ele gosta, né? A queda de um homem, de um grande homem, é essa. Mas será que pode ser realmente a queda de um grande homem? Afinal, Caminha nunca foi nada. Ele sequer estudou no Rio de Janeiro. Ele só se tornou um jornalista porque acidentalmente viu o chefe dele numa certa suruba. Não é nem suruba, hein? Era outra coisa ainda. Então, aqui ilustra muito bem, né, como que são as pessoas, esses grandes homens, segundo o Lima Barreto, no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, lá do século passado, ok? E para finalizar, mais uma citação do livro a respeito do que o Caminha pensava dessa situação até então. Lembrando que o livro não é senão recordações do escrivão Isaías Caminha. Eu queria-me um homem do mundo, sabendo jogar, vestir-se, beber, falar às mulheres. Mas as sombras e as nuvens começavam a invadir minha alma, apesar daquela vida brilhante. Eu sentia bem o falso da minha posição, a minha exceção naquele mundo. Sentia também que não me parecia com nenhum outro, que não era capaz de me soldar a nenhum e que, desajeitado para me adaptar, era incapaz de tomar posição, importância e nome. Continuava, porém, a ir com ele aos teatros, às pândegas. Saíamos com raparigas, jantávamos nos arrabaldes pitorescos. Eu ia contente, mas o meu contentamento durava pouco. Não sei o que sentia de ignóbil em mim mesmo e naquilo tudo, que no fim estava sombrio, calado e cheio de remorsos. Despertava-me o mau emprego dos meus dias, a minha passividade, o abandono das grandes ideias que alimentara. Não, eu não tinha sabido arrancar da minha natureza o grande homem que desejara ser. Abatera-me diante da sociedade. Não soubera revelar-me com força, com vontade e grandeza. Sentia-me bem a desproporção entre o meu destino e os meus primeiros desejos. Mas ia.